Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje eu quero trazer um tema prático, de utilidade para quem viaja. E essa viagem não é só essa que nós vamos fazer agora para a Grécia e para a Turquia, mas viagem para qualquer, inclusive aqui mesmo no Brasil. E as recomendações práticas que eu vou trazer foram recomendações dadas pela espiritualidade. O que os espíritos falam sobre as viagens que fazemos, qual a importância das viagens e o que eles aconselham para as nossas viagens. Por isso o nome da palestra, o espírito e os planos de viagem. Quer dizer, das viagens as mais variadas, né? O que o espírito tem para dizer para nós sobre esses planos de viagem? Muito bem. Deixar o pessoal ali que está chegando se acomodar. Então, como eu estava dizendo, é orientação para qualquer tipo de viagem, tá? Inicialmente, nós temos aí algo muito interessante. Aqui nós temos a família que era aonde o Chico Xavier trabalhava, a Fazenda Modelo, e aqui nós temos o Rômulo Joviano, que era o chefe da Fazenda Modelo, que era a fazenda que cuidava de gado, de ovelha, uma fazenda escola, ligada ao Ministério da Agricultura. O Chico começou a trabalhar lá, se aposentou lá, né? Esse era o chefe dele. Né? E ali está a esposa dele, a filha e o Chico Xavier. O que acontece é que 2 vezes por semana o Chico Xavier tinha reunião na casa, na Fazenda Modelo, onde morava o chefe dele. Tinha reunião mediúnica. Uma voltada mais para o estudo da mediunidade e outra era o culto do Evangelho. E como uma família viaja, e as reuniões eram 2 semanais, havia as recomendações as mais variadas. E isso foi durante 30 anos. 2 vezes por semana, todas as semanas tinham praticamente comunicações. Então nós temos muita coisa. Agora eu só estou destacando aquilo sobre viagem, porque muitas vezes eles viajavam. Saíam lá de Minas Gerais, lá de Pedro Leopoldo, vinham para o Rio de Janeiro. Tinha de viajar a negócio, ir aos Estados Unidos, ou a passeio, ir à Europa a passeio ou a negócio, a Inglaterra, ir à Bahia, ir a Pernambuco, ou a passeio ou a negócio. E a espiritualidade se manifestava. E eu peguei essas informações, né, sobre o que eles precisam para a viagem e na hora da viagem e quando voltam da viagem, as recomendações, e destaquei algumas coisas interessantes, acrescentei também assuntos da nossa viagem, é isso que eu quero passar para vocês. Da onde que eu estou tirando isso? São desses livros aqui, ó, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita no Bem, Militares no Além, interessantíssimo, aqui são só militares que dão comunicação, né, na reunião, porque o sogro do Rômulo Joviano era um general importantíssimo para o Brasil, e o Deus Conosco, que são comunicações do Emmanuel. Esses 3 livros de baixo, os Sementeiras e Colheita no Bem, é do espírito Ney Lúcio. Os Militares do Além são vários militares, e o Deus Conosco é o Emmanuel. Daí eu tirei o material para a palestra de hoje. Lembrando sempre que são orientações para a família Joviano, que serve para nós também. Se vocês quiserem comprar os livros, adquirir os livros, está aí o site, onde os livros, todos são da editora Vinha de Luz, em Belo Horizonte. A venda é fácil pela internet. Muito bem. Então, qual a importância de uma viagem? Inicialmente, o enriquecimento. Ele fala para a netinha dele, o Ney Lúcio, já desencarnado, está falando para a netinha, Wanda, que ela ia fazer uma viagem aos Estados Unidos. Espero que a sua mocidade aproveite muito no terreno das discussões valiosas. Então ele apoia a viagem. Conhecer é enriquecer-se. Então viajar é enriquecimento. A memória
É maravilhoso o departamento da alma. E aqueles que não se comunicam com o ambiente exterior, quer dizer, com outros países, com outros estados, com outras cidades, fornece a impressão de casa fechada. A gente não tem que ter essa casa fechada. É muito importante quando a gente vai a outros países, inclusive com culturas completamente diferentes, como a gente se abre. A gente conhece o outro, passa a respeitar o outro, entende melhor o planeta em que a gente vive. Né? Viajar, mormente para quem observa a grandeza da obra divina em todos os lugares, constitui elevado processo educativo. Recolhe o maior número de bênçãos possíveis. Então, repare, a primeira coisa, viaje com pensamento positivo. Recolher as bênçãos divinas. Ver a presença de Deus na espiritualidade, na construção de todos os povos, de todas as culturas. Deus está presente em toda parte, influencia todas as culturas, todas são importantes. Ney Lúcio fala também que ele é partidário, então, das viagens. E olha o que ele diz. Ela ia fazer uma viagem aos Estados Unidos, ela amava os Estados Unidos. Mocinha, né? Gosta, principalmente dessa parte da Disney, todas essas coisas. Então, o que ele fala para ela? Ainda, isso, mocinhas, a gente também adora a Disney. Então, eu sou mocinha. Disney é bom. E é cultura também, tá certo? Não é só relaxamento, mas é cultura. A Walt Disney foi um dos maiores gênios da humanidade. Então ainda não podemos prever, ela estava marcando a viagem ainda não é pronta. Ainda não podemos prever o que se desdobrará entre o projeto e a excursão. Mas podemos garantir à minha neta que não lhe faltará o nosso apoio e simpatia, tanto quanto a nossa presença ao seu lado, na viagem educativa e oportuna. É como a gente, nós estamos planejando, a excursão ainda não aconteceu. Para a nossa viagem. Mas a gente pode ter a certeza, a espiritualidade está conosco, não só o Humberto está aqui hoje conosco, mas vai nos acompanhar, a equipe da casa, etc., e outras entidades particulares que nos servem. Ele mesmo diz, estarei contigo. E ele vai ficar melhor como é que é isso. Repare, ele dizendo para ela colher essas experiências valiosas nas suas caminhadas nos Estados Unidos. De tudo que nos foi possível conhecer, ele já voltou da viagem, avaliar, analisar, penetrar, só o tempo conseguirá habilitar-nos para a justa apreciação. Creio que aprendi igualmente muito. Então ele não está dizendo que é só a gente que aprende quando faz viagem. Como ele viaja com a gente, ele aprende também. Não só aprende com as coisas históricas, aprende com a cultura e aprende com as nossas necessidades, com as nossas dúvidas e com os nossos problemas durante a viagem. Então a espiritualidade também aprende. Agora repare, ele está dizendo que depois da nossa viagem é que a gente vai ter realmente a grandeza do que aprendeu, do que conheceu, depois de avaliar, analisar, penetrar no tempo. Só o tempo depois poderá dizer qual foi a grandeza daquele conhecimento inesquecível que tivemos em Israel, na Jordânia, no Egito. Já tem quase 3 anos a viagem e a gente sabe agora o efeito disso, como é importante para a nossa vida. Né? Bom, agora ele está falando da beleza da viagem. Isso aqui foi uma foto que nós tiramos num dos lugares mais lindos do mundo, que são as pirâmides, né? A Aliança esteve lá visitando, e ele vai dizendo a beleza de uma viagem. Qual é a beleza? Olha o que ele fala. A beleza de uma viagem que exige muito mais na companhia do que na própria viagem. Quer dizer, diante das pirâmides, nós ficamos encantados com as pirâmides. Não tem como chegar lá e não se emocionar, aquele impacto magnético inesquecível. Mas ele fala que é a nossa presença, é a nossa companhia que é a mais importante. Criar espírito de corpo, espírito colaboracionista, espírito de fé, espírito de esperança, alimentar o outro com esperança, criar companheirismo, amizade. Cria-se uma fraternidade. Essa é a coisa mais bela da viagem. Conquistarmos amizade. Bom, qual é o patrimônio da viagem? Agora ainda voltando para o caso dos Estados Unidos, que a mocinha ia viajar. Cada povo, cada região, possui características próprias e valores específicos, cujo patrimônio herdamos sem esforço e sem trabalho. Quer dizer,
cujo patrimônio não herdamos sem esforço, sem trabalho. Então, repare, ir lá visitar um povo, seja lá que povo que for, todos têm algo para nos dar. E não existe quem é o mais importante, às vezes um é mais pobre, às vezes um está passando mais dificuldade. A gente aprende com tudo. Nós ficamos impressionados agora em Paris, o aprendizado que tivemos de ter no trânsito. Estava um nó em Paris. Nós nunca poderíamos imaginar aquela confusão no trânsito numa cidade como Paris. Nunca. Nós tivemos já outras vezes em Paris, não encontramos isso, mas eram tantos eventos, estavam tendo tantas feiras, Paris estava tão lotado de turista, e como era uma feira também automobilística, estava lotada de carro. Então nós aprendemos demais e saber que em determinadas situações é necessário às vezes feriado. Então agora, por exemplo, quando o nosso prefeito e o nosso governador, pessoalmente, está colocando feriado para os jogos da Copa das Confederações, a gente está vendo que isso é uma atitude extremamente correta diante do nó que estava em Paris, que é uma cidade, convenhamos, muito mais preparada em termos de engenharia, de tráfico e de experiência para tráfico do que nós do Rio de Janeiro, porque ela está muito mais experiente em eventos. E se enrolou. Então nós temos que sair na frente. Então não adianta a gente ficar, poxa, mas vai ter feriado por causa de um jogo de futebol, não é jogo de futebol, é a quantidade de turista e o dinheiro que entra no país. O que o país cresce com a presença do turismo? E nós temos que entender que o turismo é um recurso limpo. O que é um recurso limpo? Ele não destrói, o turismo enriquece e ele conserva, por causa do turismo, os patrimônios são conservados. Se há investimento em trânsito, se há investimento em segurança, todos ganham, e é um investimento limpo, porque não destrói. Então, é isso que ele está falando, todo povo tem algo para contribuir. Imagina o que significa para a Jordânia, quando ela recebeu, a cidade de Petra é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Na hora que ela ganhou esse status de 7 maravilhas, de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, foram tantos, mas tantos turistas para Petra, que a Jordânia se reestruturou em termos de turismo, de tal ponto que hoje ela não depende mais da água que Israel cobra, que Israel dominou nas colinas de Golã. Ela fez um caminho do aquífero que ela descobriu de água, de 3.800 quilômetros de distância para levar água para Amã, onde que nós temos 95% da população, que hoje é beneficiada com a água, com a riqueza da água por causa do turismo. Então isso tudo tem que ser pensado. Por isso que ele está dizendo, cada povo tem algo para contribuir. Agora vamos falar das companhias aéreas. A gente faz viagem. As viagens a gente faz não só pelo Brasil, mas viajando de cidade para cidade também e viajando para o estrangeiro. E a gente tem que escolher a companhia aérea. Às vezes é a nossa empresa de turismo que escolhe a companhia aérea. Por exemplo, agora nós vamos na Turquia e vamos andar de balão. Existem muitas empresas que cuidam do balão. Isso tudo tem que ser muito bem pensado. E o que é espiritualidade? Falei da Turquia? Balão. Na Capadócia. Repare o que a espiritualidade fala sobre isso. Primeiro, sobre os aviões. É forçoso reconhecer que a condução... Eu queria pedir silêncio, gente. Está complicado. Se tiver coisa para a gente conversar, vamos deixar para conversar. Senão a minha mente não consegue. Tá? Desculpa estar falando assim, mas não dá. Aqui é um ambiente espiritual. Ou a gente interrompe para fazer a pergunta certa ou não dá. Estou impressionado. Nunca precisei falar isso na Aliança da Verdade. Aqui é um ambiente de estudo de espiritualidade. Aviões. É forçoso reconhecer que a condução através dele não deixa de ser algo parecido com as excursões aéreas que fazemos aqui. Estou dizendo que é um aprendizado andar de avião, porque lá na espiritualidade tem esse tipo de transporte também. E a gente já começando a andar de avião aqui, nós vamos aprender a andar nos transportes na espiritualidade. Aqueles caminhos de que aquelas amplitudes aparentemente vazias estão repletas de gente na maioria das regiões em que se divide. Então, conforme o avião está passando, ele está passando em colônias. Está passando na casa onde que habitam muitos espíritos. A gente está passando pela casa deles. E a gente tem que saber como proceder. E existem níveis espirituais diferentes.
Ele já vai explicar melhor. Então, olha só, a rota de almas como a estrada para máquinas aéreas. Como a máquina aérea passa por um determinado local, assim também ali é a estrada de gente, de espírito, gente entre aspas, né? Não sou contrário às excursões pelos ares, apenas creio que todas as viagens, nesse sentido, devem ser feitas por intermédio de companhias instituídas, com seriedade para esse fim, de vez que os esportistas da aviação representam sempre perigosos aventureiros. Então preste atenção, quando você for comprar uma passagem, nesse caso nós estamos com uma empresa que é a Transmundi, que já tem experiência no mercado, e aí vai adquirir, e adquire sempre com empresas aéreas confiáveis no mercado, né? Não que não passe por acidente, mas que são confiáveis no mercado. Mas muitas vezes a gente está em excursão pelo interior e quer comprar uma passagem mais barata, e quer ir em empresa aérea que não é confiável, que está começando, que a gente não sabe como proceder. Então está aí, ó, a recomendação é da própria espiritualidade. Veja em que você vai viajar. Não faça brincadeira. Por quê? Porque transporte é coisa séria. Como a gente tem que cuidar do nosso carro, tem que cuidar do pneu, tem que fazer o balanceamento, tem que fazer lá o controle de água, etc. Também nós temos que ver se a empresa aérea é competente. Outra coisa, chamar a espiritualidade para a gente num radiograma mental. Sempre que me for possível, participarei da experiência com vocês na atmosfera. Então ele está dizendo que ele estará sempre presente. Lembre-se que é agradável obrigação, lembre-me essa agradável opção com radiograma mental, um ideograma de 3 a 5 minutos. É uma lembrança útil, porque às vezes podemos ser útil em alguma coisa. Vai fazer uma viagem, concentra, evoca o espírito. Aquele que você mais gosta, eles não ligam para nome. Aí eu pensei em Santo Antônio, apareceu São José. Eu pensei em Humberto, apareceu Bezerra de Menezes. Isso, olha, nome pouco importa. Eles são trabalhadores do bem. Concentra, faça um ideograma mental. Ele está dizendo de 3 ou 4 minutos para aquele que você mais sente bem. Para aquela entidade que você sente a presença dela, que você curte. E traga ela para aquele ambiente. Fica como se fosse uma ligação magnética importante, como ele fala, para qualquer serviço. Olha lá, confiemos no amor divino que nos confiou tão sublimes dádivas. Deus não nos concederia semelhante bênção para a morte, e sim para a glorificação da vida. Exaltar a ciência dos homens, continuamente sustentada e iluminada por ele. Avião é obra divina, que foi dada ao homem construir. Logo, é meio de transporte seguríssimo. Todos os problemas acontecem em qualquer situação da vida. Mas ele está dizendo, obra divina que foi dada ao homem. Logo não foi dada para a morte, foi dada para a vida, para o intercâmbio, para facilitar a nossa vida. Por isso que diante de problema nós temos que botar o radiograma mental para funcionar. Atrair a espiritualidade para o nosso favor e o favor do que nos serve. Bom, ele está também dizendo que deve ser o nosso procedimento na hora do voo, né? Aqui nós estamos vendo essa aqui, até faz yoga no avião. Procedimento. Vocês ficaram aprendendo um tanto o valor vibracional dos voos terrestres, igual às vibrações espirituais. O serviço foi sempre mais agradável à medida que se acentuava a cordialidade do grupo. Olha só, o ambiente vai ficando melhor quando a gente vai ficando mais cordial. Cordial a gente já começa no aeroporto, se abraçando, se beijando, se apresentando, um ajudando o outro, com simpatia. Aumente isso, porque é fundamental. Melhora o voo. Vai melhorar lá o teu enjoo, os seus problemas, tudo. Um depois pode ajudar o outro, um remedinho, uma coisa que precisar. A cordialidade é tudo. E ele ainda vai além, ó. Se conseguirem um núcleo de perfeito entendimento no grupo, não só quanto a delicadeza social, ser educado um com o outro, do nosso grupo e do grupo dos outros. Manter a delicadeza social, mas também com respeito à oração, observariam com que segurança e alegria superior se efetuariam todos os trabalhos de travessia aérea. Por que não orar? Por que não orar em grupo? Por que não se abraçar, não se cumprimentar, não ter um ambiente de fraternidade? Olha lá, ó, é a delicadeza, é a cordialidade, melhora o nosso voo.
Bom, ele está dizendo que ele vai mesmo com a gente. Aqui nós temos o Emanuel, né, o artista que fez o papel do Emanuel, que foi num voo com o Chico Xavier, e aqui ele vai dizer que eles vão no voo, inclusive, com a gente, olha lá, ó. Cogitar de todas as atividades com muita calma antes da viagem. Você vai viajar em julho, não deixa a coisa para depois. Resolva logo o seu passaporte. Já começa a comprar a bateria dos remédios que você vai precisar. Vai providenciar as suas receitas. Vê se está tudo funcionando direitinho. Começa a ver o que você vai levar de mala. Não é? O que você vai levar na mala. O que são as coisas necessárias para você? Olha, com calma. Começa a se organizar. Afobação atrapalha. Que antes de tudo atrapalha a concentração. Pena, diz ele, não ser possível a materialização plena a fim de conversarmos mais à vontade, observando o cenário e enfileirando deduções. Quer dizer, o sonho da espiritualidade era se manifestar no voo e ficar batendo papo com a gente. Estão ali. Pena que nem sempre isso é possível. O fato de saber que estaremos em entendimento espiritual me enche de justa satisfação. Entendimento espiritual através da oração, do ideograma mental, da certeza de que eles estão conosco. Bom, qual deve ser a nossa postura comportamental na hora da viagem? Será importante perguntar. Agora chegou lá, no local, né? Quais as bênçãos que improvisamos com as dádivas recebidas? Você chega lá, é muita dádiva, é muita coisa que a gente aprende, é muito crescimento. Quais são as bênçãos também que não só você está recebendo, mas mais, você está dando. Quando você vai visitar um ambiente desse, por exemplo, uma igreja superlotada, você está ajudando o outro que está do lado, o outro que é da outra excursão, com um olhar de simpatia, de compreensão. Às vezes, numa situação que nós estamos no ônibus, um problema no hotel, um problema... Como é que está a tua mente? Mantenha a esperança, mantenha a fé. Quer ser cordial? Não adianta, às vezes, gritar. Não é com bandeira dos direitos só que a gente resolve as coisas. A gente resolve também com a bandeira da fraternidade, da simpatia, da oração. Ore antes de levantar a voz. A oportunidade é algo vivo, semelhante a uma entidade consciente que nos pedirá conta. Você está indo para uma viagem, nós não podemos imaginar o que ganhamos numa viagem dessa, e nós temos contas a prestar. Depois, que bem você vai fazer com isso? Não interprete uma viagem só como passeio. E mesmo quando ela for só sobre passeio, você descansou, que bênção que você vai fazer com esse seu descanso, para favorecer os outros quando você voltar. Aquela cultura, aquele patrimônio que você aprendeu, você dividiu com outros. Pensou em também comprar lembrancinhas, as pessoas ficam felizes com isso, são bênçãos que a gente pode dizer, estive lá, pensei em você, está aqui. Algo simples. Aliás, é a frase de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. As riquezas aqui do mundo, passageira, a gente pode conquistar amigos com esse tipo de riqueza. Há um caso muito interessante na obra do Chico Xavier, caso gravíssimo. A filha não falava com a mãe não falava com a filha. Imagina uma mãe não falar com a filha. E ela foi perguntar ao Chico o que ela poderia fazer. Aí ele falou, minha filha, a situação está nesse sentido, eu sinto na minha mãe ódio. Ela não fala comigo. O que eu posso fazer? O Chico, você vai comprar um presente caro, né? Compra um presente caro, mas caro, aquele que vai ter você muita dificuldade, inclusive, para pagar. E dá para ela. E a gente vai pensar assim, mas por que com um presente caro? A primeira coisa que o outro faz quando recebe um presentinho é botar do lado. Lembrou de mim, ele não gosta de mim, está me dando isso aqui para dizer quê? Mas quando é um presente caro, você primeiro fica com o presente, toda vez que você olha do presente, tu lembra da pessoa. Segundo, que quem está nesse nível não joga presente caro fora. Tá? Quem está nesse nível de odiar e brigar, não joga presente caro fora. Segundo, toda vez que olhar o presente, ele vai lembrar da pessoa. Mais ainda, ele vai pensar a seguinte coisa, se ela não gosta de mim, por que me deu um presente caro? Vai começar a incomodar a cabecinha. Entenderam? Aí diz o Chico, continue dando presente. Um dia, minha filha, você não dá presente, você dá um buquê de flor.
de flores. Logo você já está começando a mexer em sensibilidade. Não é assim? Já não é um presente caro. Você agora já está querendo mexer no coração. E um outro dia, minha filha, você leva um buquê de flores para ela e pede a ela: me dá licença, puxa a mão e beija. Entenderam? Recomendação para fazer as pazes. Assim começa, vai numa viagem, lembra da pessoa, traz uma lembrancinha. Todos gostam, né? Começar, frase de Jesus: granjear amigos com as riquezas da iniquidade, ou com as riquezas do mundo. Extasiamo-nos perante a contemplação de uma catedral. Será viver uma cena indescritível. Entretanto, convém saber o que fizemos do ensejo a penetrar-lhe os umbrais. Você imagina, você vai visitar uma catedral como nós visitamos a de Milão, espetacular. Você chega lá, penetrou aquela bênção da humanidade. Aí, você só foi lá, clicou, tirou o mundo de fora. Experiente. Captou a vibração, pensou nos gênios que fizeram aquilo, na quantidade das pessoas que morreram para fazer aquela obra, no impacto magnético espiritual de tantas pessoas que vão lá, oram, se admiram e vibram e ficam lá, não só em catedral, mas em qualquer outro grande parque. Não numa beleza da natureza, chega numa praia encantadora da Grécia, é uma bênção da natureza, é algo que vai te favorecer. Até com a energia do iodo, respirar o mar, chegar diante dele, te agradeço, Deus, e respirar aquela energia, aquele iodo que vai fazer uma bênção extraordinária para o teu organismo na hora da viagem. Entraremos em contato visual com paisagens sublimes de países estrangeiros à nossa atualidade, mas dentro de nossa consciência, se demorarmos inquisições iguais a estas, é fundamental. Para que eu estou fazendo essa viagem? O que eu fiz nessa viagem? Que deu de você mesmo nessa viagem? Que recebeu de bom nessa viagem? Qual é a cota do tempo que você despendeu para realizar ela? Entenderam as reflexões? Você tem que pensar em custo e benefício. E não só no que eu paguei a viagem, eu quero isso, eu preciso disso, tem direito disso, tem direito daquilo. O que é verdade, ninguém está negando. Mas independente, o que você está dando no país que você vai? O que você está dando quando você visita aquele monumento? A pessoa que está do lado da tua excursão, o que você colabora? E depois, quando você chega, o que você contribui? Então, refletir, para que eu estou fazendo essa viagem? O que eu faço lá nessa viagem? O que eu devo dar de mim nessa viagem? É mais do que a condição financeira, dar de mim, do coração, dos meus recursos. O que eu recebo de bom? E o tempo que eu gastei. O tempo é um patrimônio, o tempo é um tesouro. Agora, há tipos de viagens, as mais diversas. Há viagens e viagens. Numa damos e recebemos. Noutra, não realizamos senão dispersão e adquirimos impressões que deveríamos deixar à margem. Tem viagem que você vai e não aprende. Tem viagem que você vai que é superficial. Tem viagem que você vai que passa só dificuldade com uma porção de pessoas problemáticas. E aí, depois, tem que ser muito bem refletido. Mas, às vezes, no passeio inocente ou na superfície inútil, buscamos forças de refazimento demasiadamente importantes para serem desprezadas. Às vezes chega lá, coisa superficial, não tem a aprender, mas eu fico para descansar. Vou ficar na praia, vou ficar na beira da piscina, vou tomar um banho mais relaxante, vou fazer uma massagem. Aproveita então para descansar. Tente tirar sempre o bem daquilo que você faz. Mas, diz Neil, quero reportar-me ao sentido de utilidade. Qual a utilidade daquela viagem? Qual a utilidade da minha presença naquela viagem? A viagem pode ser de distração, olha lá, um passeio lá como tipo de um parque. Mas e daí? Então, relaxa a mente. E mais, qual a utilidade da viagem e da minha presença na viagem? Esse senso de utilidade é importante. Olhe bem,
Nós vamos fazer uma viagem, eu fiz uma palestra aqui sobre o Corão. Olha, olha o senso de idade. Vou aprender com uma civilização que 98% dela é muçulmana. A oportunidade de enriquecimento de aprendizado é muito importante. Fizemos uma palestra, explicamos, já aprendemos melhor, podemos ler uma coisinha a mais, podemos entrar na internet e olhar um pouco a mais, entender melhor. E o que eu posso dar? Lá eu posso levar a minha bandeira de fraternidade, compreender o outro, compreender as diferenças, que às vezes as diferenças são tão gritantes, mas são importantíssimas. As diferenças são gritantes, mas são importantíssimas. Como você pode imaginar que no Japão é proibido beijo em público? E no templo existem imagens de relacionamento sexual? Olha que coisa. Então é necessário parar e refletir. O que essas coisas têm de diferente? O que significa para a minha vida? Qual é a contribuição? O outro é diferente, mas ele não quer dizer que seja pior que eu, não. Na diferença nós temos que encontrar o universo. Daí a palavra universo. Uni é unidade, verso é diversidade. A unidade na diversidade. Outra coisa que nós vamos lá ver na Turquia e na Grécia, que nós vimos na palestra passada aqui, o de Paulo e de João. Foram os dois maiores grandes gênios da humanidade. Paulo, aquele que mais excursionou, o homem de ação. João, o homem de intuição. Vimos os caminhos deles aqui. Olha só a importância lá. Lá na Turquia, nós não vamos no local da Turquia, no Monte Ararat, mas olha a importância do ambiente onde a gente está respirando. É esse o ambiente que a gente está respirando. Olha lá. A arca de Noé repousou nas montanhas do Ararat. Houve o dilúvio, a arca foi até lá na Turquia, porque tudo encheu d'água, foi lá que ele soltou o primeiro corvo, depois ele soltou a pomba voltou para o navio, depois ele soltou mais uma vez a pomba, por isso que a pomba da paz, a pomba da esperança, porque ela trouxe um ramo de oliveira, dizendo, já tem terra seca. E ali ele desceu com a família, ele com os filhos e com os animais, e, segundo a Bíblia, a civilização recomeça onde? Na Turquia. Então, são reflexões que nós temos que fazer. Eu vou num ambiente em que milenarmente a tradição judaica nos fala que ali foi o berço do recomeço da civilização. O outro está ele, Monte Ararat, onde que a barca parou, né? Olha essa visão da NASA, fotografando lá do alto o monte. O que eu estou passando aqui para vocês? Para a gente começar a entrar no clima do ambiente que a gente vai. Agora repare, de Ur, Arã e Canaã. Terá, que é o pai de Abrão, seu filho, saiu de Ur, na Caldeia, saiu de Ur, hoje é o Iraque, saiu de Ur, no Iraque, e foi para Arã, Turquia. Ordenado por Yahvé, que é Jesus, ordenado por Yahvé, Abrão e sua mulher Sarai saíram de lá, de Arã, na Turquia, e foram para Canaã, Israel, a terra prometida, e começou a civilização judaica. Então repare que foi lá na Turquia que o Senhor aparece para Abraão, na cidade de Arã, e fala, olha, pega a sua mulher e vai para a Turquia, para a terra prometida, para Canaã, e fundar o Estado de Israel. Começa a civilização judaica, que vai gerar Moisés, que vai gerar Jesus. Muito bem. Agora, repare aí que coisa interessante. É tão rudimentar o texto que Abrão ainda não tinha tocado de nome para Abraão. E Sarai ainda não tinha trocado nome para Sara. Só depois que eles recebem essa mensagem de Jeová, ou do Yahvé, né? Que é Jesus, que depois vem com o nome de Jesus, só depois que eles recebem a mensagem que vão para a terra prometida, é lá que o Senhor diz, agora vocês são fiéis, obedeceram a minha ordenação, e trocou de nome. E Abrão passou a se chamar Abraão, que quer dizer pai das multidões, porque agora você vai ter uma descendência numerosa, como as areias da praia, como as estrelas do céu. Vai começar um novo estado, um novo país que é Israel, uma nova descendência. Então, foi lá na Turquia
que nós vamos ali um pouco mais perto, né, que nós vamos na Anatólia, mas é a ciência. Olha aqui a Grécia que nós vamos visitar. O senso de utilidade. Eu estou mostrando aqui a filosofia grega antiga, a época pré-socrática, a época clássica e a época helenística. Olha, de lá saiu Sócrates, Platão, saiu Heráclito de Éfeso, saiu Tales de Mileto. Aí, olha, nós vamos falar isso sobre na próxima palestra, no mundo grego. Os principais filósofos do mundo, de Pitágoras, Sócrates, Anaximandro, Tales de Mileto, Platão. Esse é o ambiente, a aula. Interprete, eu vou visitar, mesmo eu não vou conseguir aprender isso tudo, mas eu vou entrar na ambiência, aonde que tem aquilo que nós chamamos de uma vibração espiritual extraordinária que mudou a humanidade. Essa é a oportunidade da viagem, esse é o auxílio de utilidade. E que aí, mesmo não tendo condição de aprender tudo, eu posso aprender um pouquinho sobre esse, ou sobre Sócrates, como vai ser a palestra da próxima vez, sobre Platão, que vai ser a palestra da próxima vez. E aí eu já sei um pouco mais. Isso vai alargar os meus horizontes. E eu vou saber que aquele local que eu estou visitando, e os lugares em que nós vamos visitar, foram onde que eles viveram, sofreram, criaram. Né? Veja o caso que nós vamos ali pertinho. Nós vamos em Éfeso, ali colado em Éfeso está Esmirna. O próprio nome Esmirna vem de mirra, né? Local de cura. Ali vivia Policarpo. Eu trouxe aqui o livro para vocês, que tem a carta de Policarpo e tem o martírio de Policarpo. Esse está em português, eu não estou podendo emprestar ainda porque eu estou utilizando para palestra, mas depois está à disposição. Repare que aqui nós temos simplesmente o primeiro livro a falar de um mártir do cristianismo. Aonde? A cerca de 15 quilômetros da onde que a gente vai, que é Éfeso. Nós vamos passar por lá. Ali foi onde que ele viveu, por 50 anos ele foi bispo daquela igreja, e quem colocou ele como bispo lá foi João Evangelista. E primeiro grande mártir, ele escreve cartas, como Paulo também, para as localidades. Por exemplo, aqui nós temos a carta aos Filipenses, que ele está escrevendo lá para Macedônia, lá para Filipo, na Grécia, para ajudar a comunidade lá. Agora, olha só que coisa interessante. Vou contar um pouquinho. Aqui é uma pintura, lembrando da época que ele era bispo lá em Esmirna. Olha que coisa interessante. Ele nasceu em família cristã. Foi discípulo de João Evangelista. E João colocou ele para cuidar da comunidade cristã ali em Esmirna. Agora, quando chega na época do governo do imperador Marco Aurélio começa a perseguir os cristãos e ele vai ser perseguido, junto com outros. E que coisa interessante. Na hora que ele é perseguido, e que a autoridade militar fala para ele, policial fala para ele, que ele tinha de renunciar a Cristo para não ir para a fogueira, como vocês estão vendo ali, o martírio, na fogueira. Ele fala assim, mas como eu vou renunciar? Eu nasci como cristão, tenho 86 anos. Há 86 anos Jesus só fez bem para a minha vida. Como é que eu posso renunciar a todo esse bem que eu ganhei? E há 50 anos dirijo uma comunidade em que divulgam o bem que ele fez. E desde que eu nasci, 86 anos, ele só faz bem para a minha vida. E como tinha uma mediunidade imensa, foi colocada na fogueira e o fogo deu volta nele. A mediunidade de apiropatia. Nós, quando fizemos a nossa viagem para o Egito, em que nós falamos sobre Francisco de Assis, quando ele esteve no Egito, nós trabalhamos isso. Eu não vou falar muito aqui para vocês, mas existe esse tipo de mediunidade em que a pessoa controla o fogo, ou coloca fogo ou domina o fogo. Né? Um exemplo é quando Elias colocou fogo na água. Como a água pegar fogo, né? Repare que é só superficial, só por cima, é quando nós vemos um controle mediúnico extraordinário. E ele, como tinha essa capacidade, também com a ajuda da espiritualidade, e para sacudir aqueles homens, o fogo só foi em volta dele, não pegou. Aí veio então alguém com uma lança e feriu ele e o matou. E assim foi o primeiro mártir, um homem que divulgou o bem e tal. Esse é um ambiente, nós vamos estar ali, diante de como começou o martírio entre os cristãos.
Trouxe para vocês também um livrinho muito interessante que a Ide, que foi na viagem no ano passado com a gente, sobre a Turquia. Vale a pena depois vocês olharem. Tem aqui tudo que a gente fez da Turquia, inclusive um DVD no final, de cerca de 1 hora, mostrando para a gente os principais lugares da Turquia. Trouxe esse trabalho do Globo, da editora O Globo, também tudo sobre a Grécia, preço dos restaurantes, preço da comida, temperatura, tudo que até o nosso amigo hoje, o filho do Miguel, vai passar para nós, dar algumas informações. Aqui tem tudo. Os lugares, como é que faz para pegar, são os problemas, problema com assalto, todas as informações, as cidades, o que tem para visitar, os monumentos, aqui, ó. Vende em qualquer boa livraria, Saraiva, etc. Eldorado. E aqui também nós trouxemos, aliás, a Lúcia trouxe para nós, mas eu tenho lá em casa, que a Marilda emprestou, tudo Capadócia, uma das regiões mais lindas que nós vamos visitar. Nós vamos visitar as cidades subterrâneas de 7, 12 andares para baixo da terra, o passeio de balão, a parte cristã lá da Capadócia, interessantíssima, né? A influência de São Jorge, onde ele nasceu na região, em português. Também está aí à disposição. Então, o Ney Lúcio está falando dessa utilidade, desse senso de utilidade. E a nossa viagem tem esse senso de utilidade. Vamos visitar um ambiente riquíssimo de vibração e de cultura. É só absorver e depois distribuir. Repare numa viagem aos Estados Unidos que a família Joviano fez naquela época. Na primeira oportunidade, diz Ney Lúcio, quero escrever-lhe sobre a viagem à América. A viagem já tinha acontecido e o Espírito diz assim, quero contar para vocês o que eu vi. Será interessante dar-lhe a conhecer as minhas impressões do lado de cá, do lado em que me encontro. As horas menos agradáveis que experimentei, espiritualmente falando, foram as que decorreram à saída do Pará rumo à Goiânia, pela quantidade de espíritos sofredores e menos evoluídos que se estendem da ilha de Marajó para diante. Está sabendo dessa informação? Você vai visitar os Estados Unidos, chegou ali naquela altura, mude a sua vibração, concentre no ideograma, faça mais oração. Então ele está dizendo que existem determinados ambientes que são frequentados por entidades mais simples e que eles entram inclusive no voo e falaram com ele. E como ele era uma entidade de maior porte, elas se curvaram que ele era um Deus. Ele falou assim, então são espíritos assim ainda tão simplórios que ainda pensam que a gente é um Deus e eles ainda não conseguem ainda entender a presença de Jesus em tudo. Diz mais, são espíritos que estão na faixa de que a alfabetização é o mais importante. Não estão nem com condição de ver informação evangélica, e sim a alfabetização de tão simples. Bom, e dentro do voo, cada um leva os seus mentores, mas cada um leva os seus obsessores também. Então, as perturbações no voo daí, problemas, enjoo, dor de cabeça, né? Norte da América, no meio avião com vocês. Não sem primeiro pedir as bênçãos de Jesus para a jornada. Não só a gente ora, mas ele também orou. Não só orou para ajudar, mas orou também para se proteger. E ele explica, através dos ares, como através dos caminhos terrestres, as falanges perturbadoras não são poucas nem pequenas. Como é que você está viajando de carro? Então, o problema é no avião. Não, tanto do avião como de carro, você passa por falanges perturbadoras. Mantenha a mente em paz, concentrada para o bem. Há tanto perigo em viagem aérea quanto em excursões a pé pelo solo. A responsabilidade de quem dirige uma máquina de voar é realmente enorme. Não me achando autorizado a descrever tudo, nem pode. Não está nem autorizado a descrever. Então, já sabendo disso, entra no avião. Já orou para o piloto? Já orou para os comissários? Para a equipe que está abastecendo o avião? Outra coisa, já orou para aqueles que vão cuidar da sua mala no aeroporto? Começa com antecedência, tá certo? Porque se acontecer algum problema, você já está com a mente mais preparada. Voo e assistência medicamentosa. Você vai voar, você tem que pensar, quando você vai entrar de carro, para onde que eu vou? Então fui uma viagem simples. Aqui em Itatiaia, não é simples? Né? Viagem, nós fomos a Itatiaia. Foi com a Regina. Chegamos lá, ficamos no hotel IP. Tem uma plaquinha lá, pelo menos naquela época,
hotel mais alto do Brasil. Nós chegamos lá e ia ter uma noite de queijos e vinhos. E quando nós chegamos, desbarrou por causa da pressão da altura. Então tem que ficar atento. Estudo qual é o ambiente, a pressão, estou com o meu remédio preparado, comi. Era só uma coisa simples, ela tinha de comer uma coisinha de sal antes. Então são pequenos detalhes. Saiba, não encare a vida assim, de que é corajoso. Saiba quais são os seus problemas, as suas deficiências, e se prepare. Se ela tivesse comido uma coisinha de sal antes, mal que chegou na recepção, me vê um polenguinho. Olha, polenguinho, uma coisa simples, que você pode levar na viagem e não estraga. Resolve um problema de baixa pressão. E agora tem outros que a pressão eleva. O problema vai dar, às vezes, sério no fígado. Então, você está com remédio? Tomou remédio? Olhou se tomou mesmo? Está tomando água para não ter problema no rins? Ele então dá as explicações. Olha lá. O espírito, Ney Lúcio, está falando que a equipe médica, chefiada pelo Dr. Bezerra, vai indicar o iode que você poderá usar pela manhã e à noite durante 15 dias antes do teu voo. Antes de voar, tomar um remédio para ele se preparar, que ele tinha problema sério de fígado e tinha problema sério de pressão. Mas esse preparado fará muito bem ao seu campo orgânico, com a colaboração dele. A máquina poderá voar a qualquer altura, que não vai te prejudicar, já que ele tinha problema de pressão, tá certo? A máquina pode ir a qualquer altura, que você já vai estar 15 dias antes preparado. Então vai no médico, faça os seus exames. Já fez esses exames? Como é que está o seu sangue? Faz um eletro. Isso não é só para você, é para ajudar todos que vão com você. Penso que vocês devem levar a homeopatia já preparada e além dela um pouco. Olha, bicarbonato, hoje tem limão em todo lugar. Você ajuda aqui com a vitamina C, ó. Sal de fruta. Comeu bobagem, tem que ter o sal de fruta lá. Ó. A gente sempre come coisa diferente. Sem descuidar de agasalho. Você pode estar lá na Turquia, é um calor do cão, mas de madrugada, quando você for pegar o balão, às vezes é melhor ter uma camisinha um pouquinho mais, mas depois o nosso amigo aí vai explicar isso com mais detalhes. Vocês não seguirão como eu, sem o corpo de carne, mas podem estar certos de que, por minha vez, não irei sem cuidados para comigo. Tenho também meus preparados adequados antes de viajar. Quer dizer, o espírito viaja com a gente, como a gente se prepara a mala, prepara remédio, eles também preparam. Eles têm cuidado, estão nos alertando. Eu pude estar com vocês de mais perto, espírito a espírito, presidindo a farmácia e lembrando da saúde. Quer dizer, a espiritualidade ainda fica atrás da gente, comprou tal remédio, compra tal remédio. Quando você vem com aquela intuição no meio da rua, antes da viagem, vai lá, entra na farmácia e compra, tá certo? Ou então faça uma listinha para comprar depois. Às vezes é no banho, naquela hora que você está mais descontraída, e que é um campo magnético maravilhoso da água, porque a água espalha a bênção, é uma hora fantástica para trazer inspiração. Aproveite a ação, anota, não esqueça de anotar, para depois você providenciar aquele tratamento. Olha só no caso simples de uma visita a Salvador, as recomendações dele para uma visita a Salvador. A cidade visitada é muito diversa em sua estruturação psíquica. Não é só a parte física, mas psiquicamente Salvador é meio complicado. Mas não só os fatores da alimentação, de abalar qualquer um, devem ser levados em conta, mas também os elementos espirituais da zona em que nos demoramos durante alguns dias. Situação de muita perseguição de escravo, muita perseguição ao candomblé, muito ódio religioso e muita estratificação violentíssima da igreja. Para vocês terem uma ideia, a Inquisição visitou o Brasil 4 vezes. 2 vezes foi direto para Salvador. Primeira visita da Inquisição aqui, que foi logo matando, inclusive desenterrava corpos e mandava queimar. Olha que situação. Homossexual não ficou nenhum. Então a vibração é muito, e ainda mais negro. Era negro, era escravo e era homossexual. Isso não daria nem para pensar, fogueira. Então a vibração ficou intensa. Agora nós vamos deixar de visitar Salvador, curtir Salvador? Não, mas vai com a mente preparada.
toma o seu remédio, beba a sua água, faça a sua oração, mantenha o pensamento positivo, tenta aprender, tenta construir valores. Foi uma cidade abençoada, de uma cultura invejável, um patrimônio da humanidade. Agora, quando você volta de Salvador, e ele voltou de Salvador, o nosso Rômulo Joviano, né, que era o chefe do Chico, voltou com problema de saúde, porque chegou lá, caiu dentro, né? Ainda respirou aquela vibração lá de Salvador, aí o Espírito está recomendando a ele depois da volta. E o corpo se nutre dos recursos do solo, mas a alma ingere as forças do ambiente. São dois tipos de alimento quando a gente faz viagem. Daí as anomalias experimentadas, não só foi o que você comeu, mas também o que você ingeriu na mente. O seu regime alimentar por uma semana deve ser metódico, isto é, de pratos simples, sem novidades, sendo aconselhável que o azeite doce seja usado numa porção de uma colher de sopa a primeira refeição do dia. Ele voltou, agora quando voltou, uma semana de tranquilidade. Vamos voltar da Turquia e da Grécia? Tem que ter uns dias para descansar o estômago. Nós não podemos continuar no mesmo ritmo. Alivia, vai comer mais salada, não é isso? Vai providenciar o seu remédio, fazer uma limpeza. Inclusive porque são temperos diferentes, são comidas diferentes, e não só comida, mas psiquicamente também. Através da água fluidificada, você está recebendo igualmente recursos valiosos. A água fluidificada não é só o que a gente pega no centro, não. Você põe do teu filtro. Senhor, me ajuda. Só isso. Pronto. Já é o pensamento positivo. Ela é o maior condutor de magnetismo que nós temos, é a água. Faça você mesmo, fluidifique você mesmo com a sua oração, com uma simples leitura de 1 minuto de sabedoria, de um pedaço do Evangelho, etc. Caso persistam os sintomas depois de uma semana da desarmonia intestinal, olha como é que ele voltou. Visitou a Bahia e ficou desarmonia. E não só desarmonia intestinal pelo que comeu, pelo que ele ingeriu mentalmente. Aí tomar camomila, o bismutum, de hoje a 2 dias, durante 5 dias, e você vai ficar melhor. Conto com as energias do lar em favor da restauração geral. Não tem ambiente melhor para a gente se adaptar do que o lar. Quando a gente volta da viagem e entra no lar, a gente respira aquele ambiente que está impregnado, ó, no meu caso, há cerca de 30 anos. É impregnado ali de mim. As minhas vibrações, é no local em que eu moro. É o meu habitat, é o melhor lugar que a gente tem para ser curado. Por isso que é melhor lugar para alguém ficar curado não é no hospital, é em casa. E hoje nós estamos vendo que cada vez mais a medicina está querendo isso, favorecendo isso. Tá certo? E sempre que oportuno, lembre-se de mim, porque pela sintonia mental percebo o chamamento. Você não criou o ideograma? 5 ou 3 minutos criando o ideograma, pense que me atrai. Eu estarei do seu lado te ajudando. E por que ele estava com aquele antagonismo alimentar que gerou o problema intestinal? Ele disse para ele, ô Rômulo, ó, o distúrbio havido procedia pratos, não dos pratos propriamente. Isso seria desconsiderar os trabalhadores lá, os cozinheiros que prepararam os pratos. Nós não vamos desconsiderar os grandes cozinheiros lá da Bahia. Não, mas procedia do antagonismo entre as substâncias ingeridas e o estado orgânico que vinha um tanto abalar o hotel, fora de casa. O próprio hotel já é um ambiente diferente do teu lar. A cama, o travesseiro, o teu jeito de ficar, não é a mesma coisa. Então, modere. O problema não está na alimentação, que quase sempre a pessoa faz, e faz muito bem. O cozinheiro também merece a nossa oração na hora da comida. Aliás, é o que a gente deve fazer. Não esquecer. Sempre orar, agradecer o alimento que come e aqueles que fazem a comida. Mas ele está dizendo que o problema é mais do antagonismo. Você não está acostumado com muqueca. Azeite de dendê. Não está acostumado com o corpo. Cai dentro muqueca hoje, muqueca amanhã. Tem um intestino de muqueca. Não tem como. Tá certo? Mas eu queria que ficasse o quê? Comeu muqueca no intestino, só vai ter muqueca mesmo. Mas é essa a situação. Né? Então, é o equilíbrio alimentar. Ele vai explicar melhor. Com calma e serenidade, tudo vai se reajustar. No ambiente do lar, tomando seu remedinho, mudando outra vez, voltando para comer a comida normal de casa, tudo vai se ajustar.
Agora, uma viagem que eles fizeram a Pernambuco, olha lá, excelente viagem. 2/3 do tempo estive acompanhando vocês. Como a viagem foi muito boa, ele não precisou nem ficar full time, 3/3. Ficou só 2/3. Eles estavam bem, mas tinha um ideograma, quando se precisasse ele estaria junto outra vez. Foi um prazer revivar as velhas impressões que afloraram na tela da memória, porque ele já tinha reencarnado lá em Pernambuco, em Olinda, na época de Duarte, que foi o dono da capitania lá de Pernambuco, né? Então ele já tinha, no século XVI, morado lá. Então ele reviveu, foi para ele uma alegria. Olha, viagem que a gente faz para os lugares de águas minerais. Mais do que das águas regenerativas das fontes minerais, Caxambu, Cambuquira, Lourenço, você precisa de repouso espiritual. Então você vai num local desse, não é só beber água. Levou o Evangelho, levou um bom romance para ler, de preferência não policial de morte, mas um romance bom, algo de um aprendizado bom para a vida. Aproveitou para orar, aproveitou para meditar, para andar um pouquinho a pé entre as árvores. Descanso espiritual. Cambuquira, no sul de Minas, é um tônico espiritual. E assim em vários lugares. Faça uma perfeita estação de bons ares e boas águas. Não é só beber a água. Respirar profundamente, com calma. Tudo isso beneficia. Preparativos para a viagem. O que você deve fazer? Um gargarejo, um vidro de Nel Gorgesan para gargarejo, onde for possível. 1 ou 2 gargarejos por dia. Esse tratamento é preventivo por uma grande excursão. Gripe, ficar na garganta inflamada, é um problema. Bom, é lógico que esse remédio aí que ele está dando é remédio da década de 40, 50. Hoje nós temos outros, cada um tem aquele que se adapta, né? Na ausência do lar, sempre que for possível, use mais verdura. Não vai chegar lá, uma das coisas maravilhosas que nós temos na Grécia como na Turquia, é o cordeiro assado. Estamos acostumados a cair dentro todo dia em cordeiro assado. Bota bastante verdura. A carne, a verdura ajuda de forma maravilhosa a digestão. Carne se acompanha com verdura. Evitar o processo violento da transição na mesa, como ser prato de carne excessivamente condimentado. Evitar não é não comer, comer pouco. E saber se eu estou podendo comer hoje. E sempre, todo dia, toda hora. Use os pratos diferentes em doses mínimas. Pimenta, excesso de sal, principalmente para quem tem problema de pressão. Vinagre, olha só, arrasa as forças delicadas do fígado. Usa com cautela o coco e seus derivados. Exceção, peixe fresco. Porque desse livro, todos os restaurantes da Grécia, raro é aquele que não está oferecendo, eles recomendam, como peixe fresco. E tem até os preços aqui. Então, tá aí, recomendação. Peixe fresco, então, tem peixe fresco. Verdura. Kit de viagem que a gente deve levar. Estou satisfeito com os seus preparados. Então, eu não vou ler esses remédios que vocês leem. Não se esqueça do iodo, do álcool, dos limões, das pomadas de calêndula, do pó mentolado, pois são bons amigos que servem com grande proveito no momento oportuno. Isso daí é a recomendação dele, cada um tem que fazer a sua, o seu kit. Pense nele antes, kit viagem. O que eu preciso? Para os meus problemas, trem, cada um tem os seus trem, né? Físico, psíquico, o que eu preciso levar? Assim como as fontes simples e amorosas do Evangelho vai fornecendo remédio do pensamento a nós todos, assim também o manancial homeopático, puro em suas origens, proporciona avançados recursos para o corpo. Então não só o Evangelho você deve levar, mas levar também os remedinhos homeopáticos. Só remédio homeopático? Mais do que isso, olha lá. Água fluidificada e paz. Quanto mais, o copo d'água pura é o melhor veículo de tratamento depois das maravilhas do passe. E quase sempre nesses lugares eu não posso tomar passe. No nosso caso, numa excursão que nós fazemos, essa é a bênção. E vocês já viajaram, e nós já viajamos, em muitas excursões que a gente entra numa empresa e compra. Vou eu, minha esposa, eu, meu filho, eu, uma amiga. Então, muito bem, compra a passagem, mas vão pessoas diferentes, de locais diferentes, de países diferentes, que não se conhecem.
que respiram situações diferentes. Aqui todos têm um epicentro, Aliança da Fraternidade. Todos têm um centro de referência, está certo? Nós já somos desse centro de referência. Se não é da aliança, assim de frequentariamente, é simpático a aliança às pessoas. Então podemos, olha, hoje eu estou precisando de um passe, né? Aí você vai no quarto, etc., vai lá e cuida da pessoa. Mas ele já está recomendando. No entanto, a água fluidificada é fundamental. Já sabendo disso, ele recomenda. Coloca um copo d'água do lado da sua cabeceira todo dia antes de dormir. Faça a sua prece, bebe um pouquinho, no outro dia beba também. Não só água é bom, mas você já vai mentalizando. E ela é excelente condutor. Só isso? Não. Também o culto do Evangelho que você faz em casa e que nós fazemos na viagem também. Eles iam viajar para o Rio de Janeiro. Olha o que é que ele... No Rio de Janeiro, faço o possível por manter as orações e o culto das quartas à noite, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo time, com os nossos e com a presença eventual de algum companheiro ali que está na viagem e tal, que queira participar, tá? Eu estarei presente lá no culto. E isso, eu quero dar aqui esse testemunho para vocês, que eu vi isso em Assis. E me surpreendeu. E eu quero contar isso aqui para vocês, porque foi uma experiência em que eu fui preconceituoso e depois cheguei em casa tive esse aprendizado. Eu estava lá no Hotel Juto, um hotel abençoado. Eu tinha ido nesse hotel em 2007, que é onde eu estava fazendo precisamente 25 anos de casado. Nós fomos lá, tivemos um jantar com a minha esposa, etc. Muito bem. Estava ali, então, na beira do Juto, que é uma visão maravilhosa, agora nessa nossa última viagem, tomando um vinhozinho e lembrando daqueles momentos de anos atrás, quando eu estive lá com os 25 anos de casado. Agora eu vou fazer 30 em agosto. Então, ali lembrando e tal, quando no sofá do lado está o nosso Luiz Neto, que vende os livros do sebo aqui embaixo, né? Não deixem de olhar, sempre tem coisa muito boa lá. E estava o Luiz, estava o Paulinho e estava a dona Neuza. Olha, imagina a experiência do Paulinho em administrar um centro, a experiência da dona Neuza, não só de viagem, a pessoa que eu conheço que mais viajou no mundo, né? Estava a Vânia Musso, companheira que frequenta aqui há tantos anos, e eu estava afastado, tomando um vinho, mas ouvi a conversa dele, eles falando baixinho, dizendo que eles iam procurar um local, parece que o hotel tinha cedido, em que eles iam fazer uma oração no horário da reunião para mandar a vibração para a reunião que eles frequentam aqui na Aliança. Uma coisa interessante. Na hora que eu ouvi isso, eu falei lá com meus botões, se botões falam, né? Eu falei assim, que gente fanática. Nós estamos aqui em Assis, em vez de aproveitar esse negócio. Vão lá, podia estar aqui tomando vinho comigo. Vão agora. Então eu quero dar esse testemunho. Quando eu cheguei em casa, fui montar a palestra, daí a frase do Ney Lúcio, da espiritualidade. Mantenha, por que não? Agora é lógico, se naquele momento você tem uma excursão que vai fazer, poxa, faz parte do teu aprendizado, aí é uma outra coisa. Faça no outro horário, não faça num pensamento positivo. Ninguém está dizendo que é para evitar, e aí você não vai ter a excursão. Aquele dia vai ser um jantar de confraternização. Então vai para o seu recurso, vai para a sua distração. Mas sempre que possível, olha lá como é, sempre que possível, mantenha esse contato espiritual. É algo que equilibra a mente já está acostumada a fazer isso durante muito tempo. Então é uma forma de deixar a mente em paz, porque ela vai fazer aquilo que ela já está acostumada de há muito. É uma forma de acerenar e buscar recursos espirituais. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradecer o carinho. Espero que isso tenha servido para muita coisa. Não é para seguir esses remédios que a espiritualidade está dando, mas é para a gente seguir os nossos remédios. São recomendações do como nós temos que fazer para termos um melhor aproveitamento na nossa viagem e principalmente também para quando chegar nas nossas viagens. Muita paz, fique com Deus.